Olá, meus amigos, sejam bem-vindos no meu canal. Eu sou Moisés Caiva, eu sou nutricionista. Espero que tu se inscreva no meu canal, deixe o teu like, ok? E te peço mais uma vez, não saia do vídeo e que esse vídeo possa trazer paz na sua vida e que seja um testemunho e algo muito poderoso para você, ok? Então, o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre conselhos divinos de saúde. Mas antes de falar de saúde, nós vamos definir o que é saúde, ok? Segundo a Organização Mundial da Saúde, ela diz que saúde não é apenas a ausência de doença, mas saúde é um completo bem-estar físico, psicológico, fisiológico e também social. E continuando, não é? A nossa escritora diz que todos quantos querem aperfeiçoar a santidade no temor de Deus têm que aprender as lições da temperança e do domínio próprio, não é? Então ela diz que se a gente quiser ser santo, se a gente quiser aperfeiçoar, ou seja, não ser santo, né? Mas se a gente quiser aperfeiçoar a nossa santidade, se a gente quiser aperfeiçoar o nosso caráter, se a gente quiser ter uma vida de santificação, devemos aprender humildemente as lições da temperança e do domínio próprio. Por quê? Porque no livro O Desejado de Todas as Nações, na página 101, a nossa irmã Ellen White ela diz que é por esta razão que a temperança tem o seu lugar na obra de preparação para a segunda vinda de Cristo. Então nós vimos que todo o cuidado do corpo ele é importante, é indispensável para a segunda vinda de Cristo. O cuidado do corpo, ela é uma ferramenta fundamental para que possamos aperfeiçoar a temperança e o domínio próprio. E é através da temperança e do domínio próprio que a gente vai ter o preparo para a segunda vinda de Cristo. Então, nós vemos que a falta de temperança causa hábitos errôneos. E os hábitos errôneos, elas causam cegueira espiritual. E por que acontece essa cegueira espiritual? A cegueira espiritual são os hábitos errôneos no comer, no beber, que levam a erros em pensar e agir, né? No livro Temperança, na página 17 a 18, nós vamos ver uma explicação da nossa escritora de uma forma tão profunda, como ela fala dos hábitos errôneos no comer e beber, ela fala dos erros em pensamentos e no agir. Aí já os psicólogos, eles dizem que aí acontece uma dissonância cognitiva, ok? A dissonância cognitiva é uma confusão mental, e essa confusão mental, ela está intrinsecamente ligada com os nossos hábitos, tá? Com os nossos hábitos, porque a partir do momento que nós temos uma vida completamente errada, um estilo de vida completamente errado, nós acabamos de ter uma mente perturbada, acabamos de ter uma memória muito fraca e acabamos de ser pessoas muito fracas na vida espiritual, ok? E por isso, Ellen White diz que é impossível, ela diz que é impossível aos que condescendem com apetite atingirem a perfeição cristã. Então, eu convido você a ler o livro Temperança, na página 17, tá? Em diante, tá? Ellen White diz que é impossível, never, é impossível aos que condescendem com apetite atingirem a perfeição cristã. Então nós vimos que o apetite, a falta, né, em nutrição nós chamamos de distúrbios alimentares, ok? Então nós vemos que os distúrbios alimentares, eles nos impedem de chegar à perfeição cristã. Nos impedem de chegar à perfeição cristã
porque esses hábitos atrapalham a nossa mente e nós acabamos tendo dificuldade de ouvir a voz de Deus. Nós acabamos tendo dificuldade de pensar, de ter um pensamento mais coerente, de ter o domínio próprio, porque a nossa mente fica embaçada, porque a nossa mente fica em confusão profunda, ok? Ainda no livro Temperança, na página 19, Ellen White diz que o Espírito de Deus não pode vir em nosso auxílio e ajudar-nos no aperfeiçoamento do caráter cristão, tá bom? Ela disse que o Espírito Santo não virá ao nosso auxílio, não virá nos ajudar, porque a gente não vai conseguir ouvir a voz de Deus. A gente não vai ter aquela sensibilidade espiritual, porque a mente está confusa. E nutricionalmente nós falamos que o primeiro cérebro do ser humano é o estômago. Então tudo começa no estômago, e é através do que nós comemos, é através do que nós bebemos, que afeta a nossa psique, afeta a nossa mente. Então, se o que nós comemos não é saudável, afeta a nossa mente. Tem uma outra coisa que é muito importante. Você pode ser vegetariano, você pode ter se alimentado com comidas saudáveis, mas se os teus hábitos não são saudáveis, você está fazendo errado. Então tem que ter uma harmonia. Se os hábitos são saudáveis, a comida também tem que ser saudável. Ou seja, se a comida é saudável, tu tens uma alimentação saudável, então os teus hábitos têm que ser saudáveis, tá? Tem que dormir cedo, tem que fazer exercícios físicos, tem que correr, tem que caminhar, ok? Não tem que comer besteira, ok? Não ficar beliscando, ok? Ainda no livro Temperança e no livro Saúde do Bom Viver, se nós formos ler mais em frente, Ellen White diz que a nossa reflexão, e nutricionalmente falando, existe um intervalo. Quando a gente come, a gente tem que ficar pelo menos 5 a 6 horas, tá bom? Para que o corpo possa fazer a digestão, para que o corpo possa descansar, para que o corpo possa ter aquele repouso digestivo, ok? Aquele trabalho digestivo, ok? Porque a nossa digestão começa na boca, vai na faringe, nariz, e depois desce para o esôfago, estômago, até a comida virar aquele bolo fecal, enfim. Mas só que esse processo é muito longo. Então, quando nós comemos todas as horas, ok? Você acabou de tomar o café da manhã e não demorou, não fez a digestão, e você come de novo, e você come de novo, sabe? Ele vai te chamar isso de condescendência com o apetite, ok? Então, nutricionalmente, isto aqui cria confusão mental. Não só cria confusão mental, mas cria confusão digestiva. O que é uma confusão digestiva? Muitas das vezes nós vemos pessoas que têm problemas de prisão de ventre, ok? Tem problemas de não fazer cocô, tem problemas às vezes de ficar peidando toda hora, porque a comida apodrece no estômago. A comida apodrece no estômago porque quando nós não deixamos que o corpo faça a digestão, quando nós não deixamos que o corpo faça o repouso digestivo, quando nós não deixamos aquele intervalo de hora, ok? Quando tu comes, tu tens que esperar mais ou menos 4 a 5 horas, 6 horas, independentemente do organismo, que é para o corpo fazer a digestão. Existem digestão, o corpo que tem a digestão mais lenta, existem corpos que têm a digestão mais completa, mais profunda, mais longa, ok? Então, é necessário que haja esse tempo de intervalo para que o corpo possa descansar, para que o corpo possa repousar e depois, porque neste processo o corpo vai fazendo a digestão, vai passando os nutrientes, vai armazenando os nutrientes, as vitaminas, os minerais, tá bom? Os hormônios, separando o que é lixo, o que é importante e depois fazer a secreção. E quando nós atrapalhamos esse processo, acontece esse distúrbio, tá bom? Esse distúrbio intestinal que automaticamente afeta a nossa mente, ok?
que aí a gente acaba a ter erros no pensar e no agir, ok? Existem pessoas hoje em dia que vivem soltando pum, né? Quando a pessoa vive soltando pum constantemente, é porque às vezes a comida fermenta dentro do organismo. E quando a comida fermenta dentro do organismo, nós perdemos todos os nutrientes. Você pode comer saudavelmente, mas se você comer, encher o estômago, encher a barriga de uma forma desnecessária, você perde todos os nutrientes. Mas quando nós comemos com elegância, com etiqueta, com sabedoria, com louvores, com adoração, comemos a quantidade certa, na hora certa, no momento certo, o corpo faz uma digestão perfeita e aproveita esses nutrientes de uma forma harmônica, ok? Ele faz o transporte de minerais e vitaminas, ok? E esse transporte acontece de uma forma perfeita, ok? Porque aí não tem um estômago cheio de comida, um estômago embaçado, embutido, não. O teu estômago está vazio, tem uma quantidade certa de alimento e tu vai respeitando o limite, ok, dos horários. Isso também dá-se na questão de beber, ok? Tem gente que come e ao mesmo tempo fica bebendo líquido, ou água, ou suco. Esse líquido, por sua vez, também atrapalha a digestão. Por que atrapalha a digestão? Quando nós comemos a comida e depois ficamos tomando, bebendo as coisas, o corpo ele fica com dificuldade. Por quê? Porque ele vai primeiro, né, o nosso ácido gástrico, ele vai primeiro fazer a questão de sugar o líquido, tá bom? Então, até sugar o líquido e depois pegar o sólido é um trabalho muito demorado, tá? Você pode até fazer uma experiência. É mais fácil, por exemplo, você comer um arroz com feijão, uma salada no almoço, né, legumes, enfim, do que você comer no almoço, tomar refrigerante, depois comer arroz. Você vai ver que vai demorar muito para fazer a digestão. Você vai ficar empanturrado, você vai ficar cheio. Então o corpo, o nosso organismo, ele fica com um pouco de dificuldade para fazer esse tipo de digestão. Porque primeiro tem que pegar o líquido, tem que separar o líquido do sólido, sabe? É muita demora. Por isso é que nutricionalmente nós, como nutricionistas, nós aconselhamos e recomendamos que primeiro tu comas o sólido e tu esperas mais ou menos aí uns 30 minutos, ok? 30 minutos, no máximo 1 hora, para depois tu ingerires o líquido, ou tomares a água, ou tomares o suco, que aí tu vais fazer uma digestão perfeita. Porque nesses 30 minutos é o tempo que você vai dar o espaço, ok? Do nosso suco gástrico, pegar o sólido, esmagar, ok? E deixar ele numa perfeição estomacal, numa perfeição intestinal, ok? Às vezes, se tu tiveres um intestino mais rápido, ele já faz a digestão. E quando já faz a digestão e tu colocas o líquido, ele é bem-vindo no organismo, tá bom? O líquido ele entra e ajuda ainda mais na digestão. Agora, quando ainda o corpo não fez a digestão e tu colocas o líquido em cima do alimento, em cima do sólido, tu estragas a digestão. E a digestão, que podia demorar meia hora, ela demora mais tempo, ok? E você fica empanturrado, você fica, às vezes, tão cheio e vai demorar muito tempo. E às vezes aí você tem que fazer sempre uma caminhada digestiva, porque a caminhada digestiva, ela ajuda a digerir o alimento, ela ajuda no processo mais rápido da digestão, tá bom? Mas não é aconselhável comer e beber, comer e tomar as coisas, tá bom? O mais aconselhável é você comer, depois descansar uns 30 minutos e depois tu tomares o líquido, seja água, seja suco,
tá bom? Que aí tu vais fornecer uma saúde boa para o teu corpo, ok? Por exemplo, eu quis apresentar um slide onde ilustra imagens e onde aborda alguns vídeos, mas eu não vou fazer hoje, eu faço no outro dia. Por exemplo, tem um indivíduo numa das minhas palestras que eu dei, que ele come, mas ele come bastante gordura, não é? Bastante gordura e ingere refrigerante, não é? Então é um hábito totalmente errado, muito errado, muito errado. Então nós como cristãos, nós como seguidores de Cristo, devemos ter uma mente muito lúcida. E para que tenhamos uma mente muito lúcida, nós precisamos acatar os conselhos de saúde. Porque a nossa escritora Ellen White, ela disse que todas as leis da saúde que são desobedecidas, automaticamente você está desobedecendo também aos 10 mandamentos, ok? Então, a Ellen White fala que as condescendências egoístas, destruidoras da saúde, de homens e mulheres, têm anulado a influência da mensagem que deve preparar um povo para o grande dia de Deus. Então, nossa escritura diz que esses hábitos errôneos, ok? Esses hábitos destruidores da saúde, ok? Hábitos no comer, ou seja, hábitos errôneos no comer, hábitos errôneos no dormir, hábitos errôneos no pensar, hábitos errôneos, cara, todos esses componentes, todos esses hábitos, eles influenciam na mensagem que deve preparar um povo para o grande dia de Deus. Imaginemos que tu é um missionário, tu é um pastor, tu és um cristão e você come erradamente. Como que você vai trazer outras pessoas, como que você vai atrair outras pessoas para o reino de Deus? Se você não se alimenta direito, você come tudo que aparecer por aí, você toma refri, você come errado. Como que você vai atrair as pessoas? Nós vemos que Jesus Cristo, ele era uma pessoa muito mansa. Nós não temos relato de Jesus Cristo glutão, né? Que se envolvia em glutonaria, que não tinha domínio próprio, que comia tudo erradamente. Imagina se Jesus fosse assim. Eu às vezes fico pensando que Jesus era uma pessoa muito, sem explicação. Sem explicação. Porque o comportamento de Jesus Cristo influencia tanto os cristãos quanto os não cristãos. Atraía para si. Ok? Então, Ellen White disse que esses comportamentos influenciam na mensagem que deve preparar um povo para o grande dia de Deus. Quais comportamentos? As condescendências egoístas. O que são condescendências egoístas? Condescendências egoístas são as pessoas que não se contentam com o alimento, ok? A pessoa, você acabou de comer agora e você vai ficar beliscando. Ellen White diz que não é bom ficar beliscando. Quando você, até não é só Ellen White, mas nutricionalmente falando, quando tu acabas de comer e tu começa a beliscar, tu estragas o processo digestivo, né? Eu já tinha falado sobre isso. Então, o processo, por exemplo, eu acabei de comer agora, eu estou aqui descansando. Eu tenho que esperar passar pelo menos 30 minutos para o meu corpo fazer digestão, 1 hora, para o meu corpo se resolver esvaziar, para que eu possa ingerir um outro alimento. Agora, se eu colocar um outro alimento em cima do outro alimento, colocar, sabe, ficar beliscando, ficar comendo, sabe, isso daí causa problemas muito sérios na nossa saúde. Por quê? O corpo
para de, o corpo para de, o corpo para o processo digestivo, tá bom? Por exemplo, o corpo para o processo digestivo, que tá, por exemplo, o corpo está fazendo a digestão do alimento que está aqui embaixo. Aí quando você coloca um alimento em cima, o corpo para. Ele vai parar por quê? Vai falar, opa, tá vindo mais alimento. Então ele vai parar a digestão para retirar esse alimento, para colocar aqui, e aí começa outro processo. E quando você coloca mais alimento, ele para a digestão, vai subir daqui para vir pegar esse alimento para fazer essa digestão. Só que esse período tem um tempo. E quando você ficar beliscando, ficar comendo toda hora, tem um momento que ele para, tá bom? Ele vai parar de digerir, vai parar, e ele fica parado. E quando para, esse alimento que não foi digerido, ele apodrece no estômago, no intestino. Então, quando apodrece, ele passa direto, ok? Porque aí já não acontece o processo de transporte. O processo de transporte nutricional é o processo em que o corpo faz o transporte dos nutrientes digeridos, ok? Faz a distribuição nutricional, faz a distribuição de uma forma harmoniosa, ok? Dos nutrientes, minerais, energia no cérebro, fígado, enfim, no restante do corpo. Então, quando não acontece esse processo, é quando nós atrapalhamos a digestão. Então, quando nós atrapalhamos a digestão, esse processo de distribuição mineral, energética e de vitaminas, ele não acontece mais. O que acontece depois de nós atrapalharmos a digestão? Você atrapalhou a digestão, todo esse alimento ele apodrece no organismo. E quando apodrece no organismo, você fica soltando pum que cheira muito mal. É porque você fica soltando pum que cheira muito mal. E na mesma vai acontecer um transporte, mas não vai ser um transporte harmonioso, né? Daí o corpo precisa de energia, não é? O corpo precisa de sangue. Nós vemos que o nosso sangue vem daquilo que nós ingerimos, daquilo que nós bebemos, de todo o processo alimentar. Só que esse sangue já não é um sangue saudável, tá bom? Imagina, se você tá soltando pum que está cheirando mal. Você acha que esse é um sangue saudável? Claro que não. Nós estamos fabricando sangue impuro no nosso corpo, tá bom? Porque imagina, você come erradamente, você come descoordenadamente, você acha que você come alimentos não recomendáveis, tá bom? Automaticamente o sangue que o corpo vai produzir é um sangue que não é saudável. Por isso é que daí nós vemos pessoas que têm muitos problemas, só que aí já não é minha área, é de uma área dermatológica, mas nós vamos ver que tem pessoas que têm muitos problemas dermatológicos, manchas na pele, espinhas, problemas sérios da pele. Às vezes é aquilo que a gente come, sabe? Aquilo que a gente bebe, aquilo que a gente ingere, se não for saudável, automaticamente produz sangue muito ruim para o nosso corpo. Por isso é que hoje em dia nós vimos tantas doenças graves, doenças crônicas não transmissíveis, principalmente aí nós vamos entrar nas doenças do tumor, cânceres, ok? Esse tipo de doença, às vezes tem pessoas que acabam tendo problemas do rim, do fígado. Eu há dias vi um paciente, no lugar que eu estava fazendo o estágio da minha especialização, um paciente que estava totalmente com problemas nas veias, ok? Porque ele estava com as veias entupidas. Mas por que as veias entupiram? As veias entupiram porque ele comia muito mal. Ele comia e não parava de comer, comia e não parava de comer, ok? E às vezes isso provoca consequências graves.
E eu já vi casos muito fortes em que a pessoa morreu porque entupiu a veia e o sangue não estava passando mais, né? As veias entupiram, ok? E já vi pessoas que o tubo digestivo dele entupiu. De tanto a pessoa comer, que entupiu o tubo digestivo. De tanto a pessoa comer, a pessoa começou a ter problemas sérios do rim, ok? Por quê? Ficou sobrecarregando os rins de tanta comida, de tanta coisa péssima. Sobrecarregou os rins, sobrecarregou as vias de passagem, de transporte, ok? Então, esses hábitos errôneos nutricionalmente, eles causam doenças crônicas não transmissíveis. E quais são as doenças crônicas não transmissíveis hoje? Temos o câncer, os tumores, diabetes, ok? Temos a hipertensão, e são várias as doenças. E temos outras doenças crônicas, que são doenças autoimunes também, que também tem a ver com a nossa alimentação, tem a ver com o nosso estilo de vida. Por isso, a importância da gente cuidar da nossa alimentação, da nossa saúde, é indispensável, não só no lado espiritual, mas também na nossa vida como seres humanos, ok? Nós precisamos urgentemente cuidar da nossa alimentação, porque tudo aquilo que nós comemos interfere no nosso pensamento, tudo aquilo que nós comemos interfere no nosso agir, interfere na nossa vida, interfere na nossa memória. Eu conheço pessoas que, infelizmente, têm problemas de memória, tá bom? Então, os alimentos saudáveis, eles existem, mas também não porque eu me alimento de coisas saudáveis que tenho que abusar deles. Não pode. Se o alimento é saudável e você não tiver limite de comer ele, o alimento é saudável, mas você não dá tempo para que o seu corpo possa fazer a digestão, não dá tempo para que o seu corpo possa ter esse intervalo, 4 horas, 5 horas, 6 horas no máximo, né? Independentemente do organismo, ok? Deixar esse espaço digestivo, deixar esse intervalo de descanso, nós teríamos problemas muito sérios, ok? Mas o nosso Deus é bom, o nosso Deus é maravilhoso, Ele deixou mensagens, deixou a ciência também para nos orientar, para nos despertar, deixou tudo para nós, para que nós possamos olhar naquilo que Deus deixou, como escrito, tá bom? Para que possamos ser guiados, ok? E é isso que Deus espera de você e eu. E no livro de Conselhos sobre Saúde, ou no livro sobre Conselhos sobre o Regime Alimentar, na página 455, Ellen White diz que se a igreja esperarem ter poder, terão de pôr em prática a verdade que Deus te deu. E qual é a verdade que Deus deu na igreja? A verdade que Deus deu na igreja é a mensagem de saúde. E hoje eu falo com você. Tu és a igreja de Cristo. Você e eu. Nós somos a igreja de Cristo. Então, Deus nos deixou a mensagem de saúde. E Ellen White diz que se eu e você, se quisermos ter poder, eu posso até te falar. Tu procuras o livro Conselhos sobre Regime Alimentar, página 455. Ellen White diz que se eu e você queremos ter poder divino, se eu e você queremos ter poder espiritual, poder do alto, sabedoria, teremos que pôr em prática a verdade que Deus nos deu. Qual é a verdade? A verdade sobre a mensagem da saúde. Porque se nós voltarmos atrás, nós vemos que Ellen White argumentou ainda que a mensagem de saúde, ou seja, o domínio próprio, a temperança, são ferramentas fundamentais, indispensáveis para a segunda vinda de Cristo. Ok? Continuando.
a regularidade no comer. Vamos ler o livro de Filipenses, capítulo 4, verso 5. O que é que o nosso evangelista escreveu no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 5? Só um momento, por gentileza. Que Deus possa grandemente iluminar a tua vida e a minha vida, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo através da mensagem de saúde. Então, no livro de Filipenses, capítulo 4, no verso 5, diz o seguinte: seja a vossa moderação notória a todos os homens, o Senhor está próximo. Ok? Seja a nossa moderação. O que é moderação? Em poucas palavras, o que é moderação? Seja a nossa moderação notória. Que seja que os nossos hábitos, que o nosso domínio próprio seja notório a todos os homens, porque o Senhor está próximo. Ok? Que os nossos hábitos sejam notórios, sejam vistos a todos os homens. Se tu és filho de Deus, brilha com um hábito que agrada a Deus. Seja temperante. E que a sua temperança, o seu domínio próprio, seja notório a todos os homens, porque Deus está próximo. Ellen White diz que coisa alguma se deve comer entre as refeições, nada de doces, nozes, frutas ou qualquer espécie de comida. Então foi o que eu disse. No intervalo das refeições não podemos comer nada. Temos que deixar a máquina humana descansar, trabalhar, fazer a digestão. Ainda que o alimento seja saudável, nada de doces, nozes, frutas ou qualquer espécie de comida. Porque automaticamente, desde que você come, quando você come o alimento, você tem que, por exemplo, eu estou a almoçar agora. Terminei de almoçar? Terminei. Tenho que esperar um tempo para eu poder beber água, esperar um tempo para o corpo fazer a digestão, para o corpo fazer o transporte. Okay? Então, nesse período, eu não posso colocar nada no meu corpo. Nada. Porque isso, além de atrapalhar a digestão, isso diminui a força vital. Nutricionalmente, a força vital é aquela força de reserva. Ok? Então, é como se fosse, vou dar um exemplo. Todo aquele indivíduo que come alimentos pesados antes de dormir, essa pessoa acaba gastando a força vital. Por quê? Porque em vez do corpo descansar, nesse período que ele vai dormir, o corpo fica trabalhando. Então são aquelas pessoas que acordam de manhã cansado, vai no trabalho cansado, está sempre cansado, está sempre com sono. Às vezes só dá vontade de ficar na televisão, assistir, ver filme, ver coisas. Nem tem mais vontade de ler a palavra de Deus. É a pessoa que está sempre cansado, sempre com sono. Por quê? Porque na hora que você foi dormir, você encheu o estômago de uma forma tão egoísta que, em vez do corpo descansar, o estômago ficou trabalhando a noite toda para poder digerir esse alimento,
Então, esse trabalho digestivo gasta energia. Só que nesse período, essa energia que vai gastando é uma energia vital, é uma energia de reserva. Tá bom? Por isso é que as pessoas acordam cansadas, acordam sem disposição e às vezes acordam sem apetite. Ok? Ellen White disse que a irregularidade na alimentação arruína a saúde dos órgãos digestivos e detrimento da saúde em geral e da alegria. Então, essa falta de regularidade no comer, ok? Essa falta de disciplina alimentar. Por isso é que quando a gente passa um cardápio, passa um plano alimentar, a gente passa os horários certinho, a gente passa os alimentos certinho, mas às vezes o paciente chega na casa dele, ele não respeita o intervalo que o nutricionista coloca, ele come em qualquer horário, ele come de 1 em 1 hora, de 3 em 3 horas, 2 em 3 horas, ele come o horário que ele quiser, ok? Então, essa irregularidade na alimentação arruína a saúde dos órgãos digestivos, tá bom? Por isso que hoje em dia nós vemos pessoas com problemas muito sérios digestivos, tá bom? Por quê? Por falta de disciplina alimentar. A disciplina alimentar, quando você tem uma disciplina alimentar, o teu corpo automaticamente ele reconhece esse tipo de hábito. Porque aí entra a questão da fome emocional, ok? Em nutricional nós chamamos de fome física e fome física e fome emocional. Normalmente a fome física é uma fome mais saudável. Quando nós temos a fome física, nós temos um hábito, uma regularidade alimentar, nós temos uma disciplina alimentar. Porque quando nós temos a fome física, nós sentimos fome de verdade, ok? O estômago fica roncando, nós temos desejo de comer o alimento, sabe? Nós temos a vontade de comer o alimento com gosto e nós comemos o alimento, tá? E chega na hora da refeição, nós nos alimentamos, a pessoa se alimenta com vontade, com alegria, com disposição, e são aquelas pessoas que se alimentam com equilíbrio. Agora, a fome emocional é uma fome que nutricionalmente nós dizemos é uma fome patológica, ok? Porque aí já entra o distúrbio alimentar, ok? A fome emocional, muitas das vezes, é um distúrbio alimentar, ok? Em que a pessoa não tem regularidade no comer. É uma pessoa que está constantemente comendo, o que é pecado. Desculpa falando isso, mas é pecado. Constantemente comendo, porque tu estás a destruir teu corpo. Quando tu ficas comendo constantemente. Comeu agora, deu uma volta na cozinha, descansou um pouco, foi ver um filme, comeu de novo. Saiu, comeu de novo. Deu uma volta por aí e comeu de novo. Isso não é bom. Tu estás a destruir o teu pecado, o teu corpo, perdão. Tu estás a destruir o teu corpo e aí se torna um pecado. Porque tu estás a destruir. Por que é pecado? Porque o teu corpo é templo do Espírito Santo e tu estás a quebrar, destruir o templo do Espírito Santo. Por que é pecado? Porque tu estás a quebrar as leis da saúde. E Ellen White disse que quebrando as leis da saúde, tu estás quebrando as leis dos 10 mandamentos. Então, que o Senhor Jesus tenha misericórdia de mim e de você. Que possamos ter noção de que o nosso corpo é especial. Que possamos ter noção de que o nosso corpo, ele é templo de Deus. Ok? Porque a palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos com mão dos homens. Tá bom? Mas Deus habita em templos feitos por Ele. E eu e você somos um templo feito por Deus. Eu e você somos o verdadeiro templo.
de adoração. Eu e você somos o verdadeiro templo que recebe a mensagem, que recebe o Espírito Santo. Continuando, Ellen White diz no seu livro Temperança, na página 150, ela diz que a razão por que muitos dentre nós, muitos dentre nós cairão no tempo de angústia é a frouxidão na temperança e a condescendência com o apetite. É a causa de o povo não haver entrado na terra prometida. Foi a repetida condescendência com o apetite. Irmão, irmã, meu companheiro, você que está me ouvindo agora, você que está vendo esse vídeo agora, eu vou repetir essa passagem para você. A razão por que muitos dentre nós cairão no... Sempre presta bem atenção. A razão por que muitos dentre nós cairão no tempo de angústia é a frouxidão na temperança e na condescendência com o apetite. Você entendeu? Então, nesses tempos agora, porque eu creio que nós já estamos vivendo esse tempo, ele ainda está começando, mas ele vai ser mais apertado ainda. Então Ellen White diz que a razão de muitos de nós podermos cair no tempo de angústia é a frouxidão na temperança e a condescendência no apetite. A frouxidão na temperança e a condescendência no apetite é a causa do povo não haver entrado na terra prometida. Nós vimos que o povo de Israel, muitos deles ficaram para trás, porque o apetite era demais e a condescendência era demais. O povo não tinha uma disciplina alimentar, o povo não tinha uma disciplina com o alimento, o povo não tinha uma disciplina com o apetite, e o povo caiu. Era uma condescendência com o apetite. A condescendência com o apetite é aquele comportamento, aquela angústia, conforme eu disse, aquela fome emocional. É uma fome vazia, é uma fome patológica. Nutricionalmente nós falamos um distúrbio alimentar, em que a pessoa não tem uma disciplina com o alimento nem com a alimentação. São pessoas que vivem beliscando, são pessoas que vivem comendo de uma forma errada. E o Senhor te chama nessa hora. O Senhor olha para você neste momento e te diz: eu sou o teu Deus. Eu posso te ajudar. Porque a condescendência no apetite e a frouxidão na temperança foi a causa de Adão e Eva terem caído no Jardim do Éden. A condescendência no apetite e a frouxidão na temperança foi a causa que muitos homens, grandes homens de Deus, caíram por causa do alimento, por causa do apetite, por causa da indisciplina alimentar. Ok? No livro Temperança, na página 201, Ellen White disse que a temperança unicamente é o fundamento de todas as graças que vêm de Deus, de todas as vitórias a serem ganhas. Oh, que lindo, meu querido! Vê que coisa maravilhosa, que mensagem extraordinária, que passagem glorificada, que tremendo
é o nosso Deus. Que mensagem rica e poderosa. Eu vou ler de novo essa mensagem. Eu vou ler de novo esse parágrafo. Depois você lê esse parágrafo para você. Tá? Está no livro Temperança, na página 201. Ellen White disse que a temperança é unicamente o fundamento de todas as graças que vêm de Deus, de todas as vitórias a serem ganhas. Oh, glória a Deus! Ellen White disse que não existe outra graça mais importante que a temperança. Porque a temperança é o fundamento de todas as graças. Ela diz, isso significa que você tendo a temperança, você vai atrair outras graças. Porque a temperança te dá domínio próprio. Porque você sendo um homem temperante e tendo domínio próprio, você tem mais facilidade de ouvir a voz de Deus. Você tem mais facilidade de ouvir as boas novas, de ouvir os conselhos de Deus. Você tem mais facilidade de ter uma interpretação bíblica. Porque a temperança abre a nossa memória. A temperança, ela abre o nosso lobo frontal e nós estamos completamente vivo e harmônico para ouvir a voz de Deus. Porque a temperança é o fundamento, é o caminho. Nós vimos que foi por causa da temperança que Jesus Cristo não caiu na tentação. Quando Satanás diz que se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Mas Jesus Cristo estava com fome. Jesus Cristo estava com fome, estava fraco. Depois de tanto tempo jejuando, e foi tentado. Mas ele era o homem mais temperante de toda a história do mundo, Cristo Jesus. O homem mais temperante do mundo. O homem com domínio próprio, Cristo Jesus. E ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Se Jesus Cristo fosse um homem, se fosse um ser sem temperança, intemperante, Jesus Cristo, ele transformaria a pedra em pão, porque ele estava com fome e comeria. Mas ele era um homem temperante, com caráter. Irmão, a temperança unicamente é o fundamento de todas as graças que vêm de Deus, de todas as vitórias a serem alcançadas. Hoje em dia, por falta de temperança, nós vimos muita gente doente. Hoje eu fui almoçar num lugar público, num restaurante público, e eu me encontrei com um senhor que sentava na mesma mesa que eu. Ele era de nacionalidade argentina. E ele me disse, e nós estávamos a conversar, e veio comida, e ele foi devolver a comida dele, porque na comida dele tinha carne e tal, muita coisa. E ele foi devolver a comida porque ele não comia carne. E eu olhei para o senhor e eu disse, cara, por que você não come carne? Eu não como carne por opção, mas por que você não come carne? Ele me disse, não como carne porque os meus rins, eu só tenho 20% dos rins funcionando. Eu abusei muito com a minha saúde e eu só tenho 20% dos rins funcionando. Porque na minha juventude eu abusei muito da saúde, eu comia errado, bebia muito
eu comia muito, já parei várias vezes no hospital, já fiz lavagem estomacal, mas agora só tenho 20% dos rins funcionando. E eu, a qualquer momento, eu posso morrer. E eu fiquei tão chocado porque era um senhor muito educado, muito gente boa. E eu fiquei muito com dor, com muita dor dele. Hoje em dia existe muita gente doente porque essas pessoas sabotaram a saúde. Existem muitas pessoas doentes porque essas pessoas destruíram a saúde. Como Ellen White disse, destruíram a máquina humana, ou seja, destruíram a máquina divina por hábitos errôneos. Queridos, não destrua a sua saúde pelo comer, porque o pecado da glutonaria, tem gente que pensa que glutonaria é comer muito assim, papai. Não. Glutonaria não é só isso. Glutonaria é você destruir a tua saúde por falta de disciplina alimentar e disciplina com o alimento. Isso também é glutonaria. E Ellen White disse isso de egoísta, egocentrismo. Em outras palavras, egocentrismo alimentar. Querido, que Deus nos ajude, que possamos cuidar da nossa saúde. Porque Deus quer que a gente tenha saúde para que possamos louvá-lo, para que possamos adorá-lo, para que possamos glorificá-lo. Como Ellen White diz, que seja a vossa moderação notória diante dos homens, porque Deus está próximo. Que os nossos hábitos sejam notórios. Que a nossa vida, os nossos costumes, que sejam notórios diante dos homens. E que os homens se sintam atraídos pelo nosso comportamento, pelo nosso vestir, pela nossa alimentação, pelo nosso hábito no dia a dia. Porque a temperança não está só na comida. A temperança também está no trabalhar. A temperança também está no falar. A temperança está em todos os cantos. Por isso nós devemos ter domínio próprio, de uma forma integral. Ok? E Deus está nos chamando neste dia. Deus está nos chamando nesta manhã. Para que possamos olhar na cruz. Para que possamos nos revestir do poder de Cristo e sermos pessoas, homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, homens e mulheres temperantes, homens e mulheres cheios da graça de Deus. Ainda no livro Temperança, na página 161, Ellen White diz: Deus quer que seu povo seja temperante em tudo. Deus quer que seu povo seja temperante em tudo. No olhar, no comer, no trabalhar, no vestir, em tudo. Até no gastar dos nossos recursos financeiros. Também temos que ser temperantes. Até na nossa economia temos que ser temperados. Até no amor. Também temos que ser temperados.
O amor verdadeiro é o amor de Deus. Que Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito. Esse é o verdadeiro amor. Temos que ser temperantes em tudo. A nossa temperança tem que ser integral. Ellen White diz que Deus nos deu os frutos e os grãos da terra como alimento, para que tenhamos sangue frio, nervos calmos e mente clara. Que passagem maravilhosa! Deus nos deu os frutos e os grãos da terra como alimento, para que tenhamos sangue frio, nervos calmos e mente clara. Você quer ser temperante? Coma grãos da terra. Você quer ser temperante? Coma frutos. Você quer ser temperante? Coma alimentos saudáveis e tenha disciplina alimentar. Porque os alimentos saudáveis, os alimentos integrais, os alimentos naturais, Ellen White diz que são alimentos que nos trazem sangue frio e nervos calmos. O povo de Israel era muito rancoroso, muito nervoso, porque comiam muita coisa imunda. Se alimentavam de muita coisa que não edificava o corpo. E daí apareciam as doenças, aparecia a falta de domínio próprio, aparecia aquela agitação, aquela perturbação, porque se alimentavam de alimentos inapropriados. E Ellen White diz que Deus nos deu os frutos e os grãos da terra como alimentos para que tenhamos sangue frio, nervos calmos e mente clara. Queridos, Jesus Cristo é o nosso modelo. Ele teve uma vida temperante aqui na terra. Ele teve uma vida completamente maravilhosa. Queridos, o Senhor Jesus nos pede nesse dia que possamos olhar para Ele. Ele é o homem, é o guia, é o nosso Deus, é a nossa força e Ele pode mudar a nossa história. A obra do Espírito Santo na regeneração do caráter é que tenhamos mente de Cristo. E com a mente do Cristo nós vamos ter a mente dos profetas. E com a mente dos profetas nós teremos a ousadia espiritual de ouvir, interpretar e conhecer a palavra de Deus. E quando nós teremos a prática da palavra de Deus, nós teremos pensamentos e ideais de acordo com a vontade de Deus. E quando os nossos pensamentos e os nossos ideais forem de acordo com a palavra de Deus, nós seremos mulheres e homens santificados. Porque a palavra de Deus diz que sem a santificação ninguém verá Deus. E quando nós sermos homens e mulheres santificados, nós receberemos a chuva temporal. E recebendo a chuva temporal, nós cresceremos na graça e no conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor.
E quando nós crescermos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor, receberemos o Espírito Santo. E quando nós receberemos o Espírito Santo, a nossa mente humana, ela terá os frutos do Espírito Santo. E tendo os frutos do Espírito Santo, nós seremos homens e mulheres temperantes, homens e mulheres com domínio próprio. E automaticamente o nosso viver, o nosso comer honrará a Deus e glorificará a Deus. Mas Deus, Ele tem o perdão dos pecados. Deus tem o perdão de todos os pecados. E quando Deus tem o perdão de todos os pecados, automaticamente, perdoando os nossos pecados, automaticamente receberemos a cura espiritual e depois a cura física. No livro de Salmo 103, no livro de Salmo 103, no verso 2 a 3, diz assim: Bendize ao Senhor, ó minha alma, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios, porque quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Ellen White diz que muitos sofrem muito mais de enfermidades do que do espírito, do que de doença do corpo, e não acharão alívio sem que se acheguem a Cristo, porque Ele é a fonte da vida. Muitos sofrem muito mais de enfermidade do que do espírito. Entendeu? Ela diz que muitos de nós sofremos mais com enfermidades do que do espírito. Então nós estamos doentes. Todos nós estamos doentes. Tem muita gente doente. Há uns têm câncer. Há uns têm gastrite crônica. Há uns têm diabetes. Muitos têm problemas no corpo, enfermidades. Tá? Mas Ellen White disse que muitos têm enfermidades do espírito do que doenças do corpo. E não acharão alívio sem que se acheguem a Cristo, a fonte da vida. Ellen White diz que Cristo sente hoje as aflições de cada sofredor. Sabe como dizer, ser curado, e ordena ao sofredor: vai e não peques mais. Queridos, ao longo da nossa vida, nós destruímos o nosso corpo com os nossos hábitos de saúde, com os nossos hábitos errôneos. Ao longo da nossa vida, nós destruímos a nossa mente, o nosso corpo, destruímos o nosso estômago, destruímos o nosso organismo com hábitos que não glorificam Deus. Destruímos a máquina humana
destruímos um templo de Deus. Mas Cristo está dizendo, neste momento, sê curado e ordena-te. Vai e não peques mais. Que possamos abraçar a temperança, porque Ellen White diz que a temperança é o único fundamento para a segunda vinda de Cristo. A temperança é o único fundamento que nos leva à santidade. E a temperança é o único fundamento que nos torna homens disciplinados, que nos torna homem com caráter igual ao do Pai. Mas Deus, nesse momento, Ele tem a receita para curar todo tipo de doença. No livro de Mateus, no capítulo 11, Mateus capítulo 11, no verso 28, Mateus 11, capítulo 28, diz o seguinte: queridos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Esse é o convite de Deus. Você e eu, que noutrora fomos pessoas intemperantes, que noutrora destruímos a saúde do corpo, Cristo nos chama: vinde a mim, você e eu que estamos cansados, vinde a mim, e eu vos darei descanso. O poder restaurador de Deus encontra-se por toda a natureza. Se um ser humano se fere ou fratura um osso, imediatamente a natureza começa a reparar o dano. Quando o Evangelho é recebido em sua pureza e poder, é uma cura para as doenças originadas pelo pecado. Você entendeu? Quando o Evangelho é recebido em sua pureza e poder, é uma cura para as doenças originadas pelo pecado. A palavra de Deus é uma cura para nós. Que possamos nos apegar na palavra de Deus. Ellen White ainda diz que o sol da justiça ergue-se, trazendo salvação nas suas asas. Oh, glória a Deus! Quando o Evangelho é recebido em sua pureza e poder, é uma cura para as doenças originadas pelo pecado. E o sol da justiça ergue-se, trazendo salvação nas suas asas. Ellen White ainda continua: se os seres humanos abrissem as janelas da alma em direção ao céu, apreciando as divinas dádivas, por elas penetraria uma onda de restauradora virtude. Você entendeu? Se os seres humanos se abrissem as janelas da alma em direção ao céu, apreciando as divinas dádivas, por elas
penetrariam uma onda restauradora. Virtude. Sabe o que é virtude? Se os seres humanos abrissem as janelas da alma em direção ao céu, apreciando as dádivas divinas, por eles penetraria uma onda de restauradora virtude. Então Ellen White diz que se nós abrirmos as janelas da nossa alma em direção ao céu, apreciando as dádivas divinas de Deus, só mesmo apreciando a natureza, apreciando a glória, apreciando as bênçãos de Deus, penetraria dentro da gente uma onda restauradora, virtude. Deus nos restaura e nos dá a virtude da essência da nossa natureza. Querido, Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Que de hoje em diante possamos olhar a temperança como uma ferramenta principal para a nossa espiritualidade. Que de hoje em diante possamos olhar no conselho sobre saúde como a única mensagem, simplesmente a única mensagem para a segunda vinda de Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que eu e você lutamos nesse mundo para que possamos nos tornar homens temperantes e cheios de domínio próprio. Obrigado. Se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo e que eu e você sejamos abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado.